Olá, povo de Deus. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, eu faço um estudo com a minha igreja, aos sábados e aos domingos, sobre profecias e a volta de Jesus. Então, eu fui convidado por uma irmã da igreja, a irmã Janaína, eu acho que ela vai estar vendo o vídeo, a colocar em vídeos esses estudos. E eu decidi aceitar o desafio. Vou colocar em vídeo, então, esses estudos e eu quero partilhar com você, então, as profecias que envolvem a volta de Jesus. Mais em específico, vamos estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Então, topa estudar comigo? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou estar lançando periodicamente os estudos para a gente poder compartilhar, estudar, aprender um pouquinho da palavra de Deus. Antes, então, da gente começar o estudo, feche aí os seus olhos, fazer uma pequena oração a Deus para Deus direcionar o nosso estudo. Pai querido, vamos abrir agora a tua palavra, estudar a tua verdade. Peço que o Senhor nos ilumine nesse estudo e que possamos compreender o que o Senhor nos diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar comigo ah, os temas certinho. Vamos começar desde do comecinho. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui, compartilhando. Vamos lá. Os estudos, então, são sobre a volta de Jesus, os estudos de profecias sobre a volta de Jesus. Nós vamos estudar esses temas ao longo do estudo. São 20 temas, todos esses aqui. E hoje nós vamos dar início, vamos estudar a introdução às profecias de Daniel e Apocalipse. Eu vou tentar ser bem objetivo nos estudos, não me esticar muito, para não ficar algo maçante, algo muito chato. Então, vou bem objetivo aos estudos. Qualquer coisa, se você ficar com alguma dúvida, no final eu vou dar os meus contatos, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato para tirar dúvida, enfim, fique à vontade para entrar em contato, tá bom? Então vamos lá para o primeiro estudo, a introdução às profecias de Daniel e Apocalipse. A gente precisa entender primeiro, então, como é que Deus fala com o profeta. E o porquê que existe o profeta. Amós 3,7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, toda vez que Deus vai agir na história, Deus levanta um profeta. Exemplo, Noé, quando Deus ia atingir a terra com um dilúvio, Deus levantou Noé. Quando Deus foi tirar o povo do Egito e estabelecer sua nação, Deus levantou Moisés. Quando a nação de Israel ia ser aprisionada pela Babilônia, Deus levantou Jeremias, levantou Ezequiel. Quando o Messias ia vir aqui à terra, Deus levantou João Batista. Enfim, então sempre Deus levanta um profeta antes dele fazer alguma coisa. Então, esse é um dos princípios da profecia. Deus levanta o profeta para avisar antes aquilo que ele vai fazer. Outro princípio é como é que Deus fala com o profeta, para a gente poder entender se o profeta é de verdade ou não. Números 12:6 diz: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faz conhecer, ou falo com ele em sonhos. Deus fala com o profeta através de visão, que é quando o profeta está acordado, ou fala com ele em sonhos. Até com relação à visão, eu quero ver um pouquinho com você, mais ou menos como funciona. É claro, não vai ser um estudo profundo, mas só para a gente ter uma ideia do princípio da profecia. Daniel 10, versículos 7 a 9. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei aquela grande visão. E não restou força em mim. E o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então aqui a gente já vê que a visão não é algo simples quando acontece com o profeta. É algo muito impactante. Aqui, no caso, Daniel caiu sem sentidos, rosto em terra, ou seja, ele apagou. Então a visão não é algo que a gente bota a mão no rosto e sai tendo revelação sobre as pessoas. Visão é algo muito mais impactante, é algo muito mais sério. Não é só uma impressão. Visão de um profeta é algo muito mais sério. Daniel 10, do 10 e o 11.
Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então, Deus precisou dar forças para que Daniel pudesse suportar a visão. Primeiro ele pôs Daniel de quatro no chão, depois pôs Daniel em pé, porque Deus falou com ele e ele se pôs em pé. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Deus deu força para ele. Olha só a sequência do texto. Daniel 10, do 15 ao 18. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma, não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante ao homem e me fortaleceu. Como que Daniel conseguiu resistir à visão que Deus estava dando? Porque Deus estava dando força a ele. Deus estava tocando a ele e deu força para que ele pudesse resistir à visão. É algo muito intenso, uma visão. Não é uma simples pessoa que para na frente de uma igreja e sai tendo visões sobre as pessoas. Negativo, profeta é algo muito mais sério, muito mais impactante. E recebe força de Deus. E o interessante é o que Daniel falou aqui, que nem fôlego ficou nele. O que é fôlego? Fôlego. Daniel não estava com fôlego. Daniel não respirava. Estava sem fôlego ao receber a visão. Algo muito impactante. Então, tendo essa visão, já entendendo que a visão é algo muito impactante, gente, se aparecer uns gatos aqui é porque eu tenho alguns que me acompanham nos meus trabalhos. Tem um aqui comigo. Se aparecer um som de miado de gato, então pode crer que é o Jack que está aqui debaixo do meu pé, tá bom? Então, entendendo como é que é o processo de receber a visão, Jack, fica quieto. Desculpa, gente. Como é o processo de receber a visão, que é algo muito intenso, que Deus levanta o profeta quando ele vai fazer algo grande, Deus levanta o profeta, e é algo muito intenso, a gente precisa também entender alguns tipos de profecia. Tem dois tipos: profecia clássica e profecia apocalíptica. Não vou entrar em mais detalhes, mas vou dar uma breve explicação. Profecia clássica é aquela que envolve diretamente o tempo do profeta. É um exemplo. Vou dar um exemplo de Jonas. Deus deu uma profecia para Jonas, Jonas era profeta de Deus, falando assim: se o povo não se converter, eu vou destruir a cidade. Aí o povo se converteu e Deus não destruiu a cidade. Essa é uma profecia clássica porque era para o tempo do profeta e ela era uma profecia condicional. Tinha uma condição para acontecer. Um outro exemplo de profecia clássica é quando Jeremias, avisando o povo para o povo se voltar para Deus, o povo não se voltou para Deus, Babilônia foi lá e escravizou o povo. É uma profecia clássica, porque era para o tempo do profeta, e condicional, que o povo precisava se voltar para Deus para que não fosse escravo. O povo não se voltou para Deus, se tornou escravo. É uma profecia condicional. E tem profecia que é incondicional, que ela vai acontecer independente da ação do povo. Um exemplo é a vinda do Messias. João Batista avisava, chegado o reino de Deus, se arrependam porque chegou o reino de Deus. Ia acontecer. O Messias ia chegar e ia se pronunciar independente do povo. É uma profecia clássica para o tempo do profeta, mas nesse caso incondicional, porque ela ia acontecer. Agora tem a profecia apocalíptica. O que é a profecia apocalíptica? É aquela que envolve o tempo do fim, o fim do mundo. Então, é normalmente uma profecia apocalíptica, que é o caso do livro de Daniel e Apocalipse, ela é extensa, vai até o tempo do fim, e ela é em símbolos. Então, existem esses dois tipos: profecia clássica, que é para o tempo do profeta, pode ser condicional ou incondicional, e profecia apocalíptica,
que ela se estende até o tempo do fim. Ela é uma profecia incondicional. O que a gente está estudando aqui, no caso, que é as profecias que envolvem a volta de Jesus, é uma profecia incondicional. Querendo a gente ou não, Jesus vai voltar. Até que eu já faço uma pergunta: será que a gente está preparado? Mas vamos lá, então vamos entender profecia apocalíptica. Como que Deus dá a profecia? Deus usa coisas conhecidas para explicar o desconhecido, né? Como assim? É porque quando Deus dá uma profecia apocalíptica, ela está em símbolos e são coisas muito grandes. Um exemplo que nem João, coisas que ele nunca viu, nem sonhava em ver. E Deus estava mostrando para ele. Então, até é interessante que João fala assim, algo semelhante a isso, algo como aquilo. Ele estava trazendo de algo conhecido, né, do que ele sabia para poder explicar algo desconhecido. E Deus usa coisas conhecidas para explicar uma lição de mais profundidade. Então Deus usa esse jeito, na profecia apocalíptica também. Deus sempre trabalha do amplo para o específico. Deus dá uma profecia maior, com tempo maior, depois vai detalhando, dando mais detalhes de forma específica. E Deus e a profecia apocalíptica, geralmente, ela não está em ordem cronológica na Bíblia, né? O Apocalipse não é um livro em ordem cronológica. Ele repete a mesma visão várias vezes, né? E com detalhes diferentes, mas ele não foi escrito em ordem cronológica, tá bom? Então esse é o outro princípio importante a gente saber antes de a gente começar os estudos de fato. E uma outra coisa que é importante também é que se vocês conhecem essa palavra, vocês sabem o que significa a palavra quiasma. Aqui eu coloquei algumas alguns resultados significados que eu pesquisei nos dicionários, mas vocês podem reparar que é sempre algo que tem a ver com esse formato, formato de X, né? Que vem da palavra, da letra grega, que hoje a gente usa como X. É o formato de quiasma, que faz assim, ou que cruza as informações. Por que que eu estou trazendo isso? Porque o Apocalipse, mais especificamente, ele foi escrito nesse formato. Como assim? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. O Apocalipse ele é escrito nessa forma de quiasma, porque eles cruzam as informações e o começo e o final sempre tem um paralelo. E eles deram o nome disso o formato de quiasma, que tem o prólogo, olha lá, Apocalipse 1, do 1 ao 8, e o epílogo, 22, do 6 ao 21. Depois tem do 1:9, Apocalipse 1:9 ao 3:22, é a promessa para o vencedor. E depois tem o paralelo dele, cumprimento das promessas para o vencedor, do 21:5 ao 22:5. Depois tem o trabalho de Deus pela salvação da humanidade, e depois tem o trabalho de Deus pela salvação da humanidade completado. Enfim, vocês viram que tem os paralelos, né? Só uma informação não tem um paralelo, que é o centro do livro. A gente está acostumado a ler um livro que tem começo, meio e fim, e o ápice do livro é o final, onde tudo se esclarece. Nesse formato do Apocalipse, não, por isso até que ele não é em ordem cronológica. O ápice do livro, o principal assunto do livro do Apocalipse, é o meio dele. É o grande conflito entre Cristo e Satanás, que vai do Apocalipse 11, 19 ao 13, 18. Então aqui já vai ajudar a gente a entender principalmente o livro do Apocalipse, porque se a gente, as pessoas às vezes começam a ler o Apocalipse e leem como se fosse um livro, começo, meio e fim, assim, começo, final, não entende, porque ele não foi escrito dessa forma. Ele foi escrito de forma do quiasma, que então são os paralelos, e o centro do livro é a mensagem principal, tanto que não tem o paralelo dele. É a mensagem principal do livro, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Vai do capítulo 11, 19 ao 13, 18. Tá certo? Então não adianta a gente ler o Apocalipse assim, do começo, meio e fim, capa a capa, que às vezes complica, porque ele não está em ordem cronológica. Ele está escrito dessa forma. Então a gente tem esses princípios para a gente entender a profecia. É uma profecia apocalíptica. Deus usa o conhecido para o desconhecido, do amplo para o específico, e não está em ordem cronológica. Deus usa no Apocalipse esse formato de escrita, quiasmo. E aqui um exemplo de como a gente pode dividir o Apocalipse nesse formato. Tá certo? Então, por isso que a gente corre para um lado do livro, corre para o outro lado do livro, tira uma informação daqui, tira uma informação dali, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o livro de Isaías. A gente entende as profecias desse formato. Tudo bem?
Qualquer coisa, coloca suas dúvidas aí no livro, vai ter o meu contato, entre em contato comigo, tá bom? Do livro não, do vídeo aqui embaixo, coloca a sua dúvida. Contexto histórico de Daniel. Daniel, ele foi, quando Babilônia tomou Israel, levando Israel como cativo, Daniel tinha cerca de 17 anos, mais ou menos. Foi quando a Babilônia, que era dominada antes pela Assíria, derrubou o Império Assírio, né, derrubando, tomando o império através do rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Ele derrubou o Império Assírio e tornando a Babilônia o império o mais poderoso daquela época, né, que tomando terras, enfim, foi um império grande e Babilônia se tornou esse império. Nabopolassar morreu logo no começo e Nabucodonosor assumiu a posição de seu pai como o imperador da Babilônia. E quando Daniel foi levado então para a Babilônia como escravo, como eunuco, ele tinha cerca de 17 anos, ele e seus amigos. E foi nesse contexto que Daniel foi levado para a Babilônia, e nesse contexto de Daniel como eunuco, servo em Babilônia, a gente vê pelos livros de Daniel que Daniel se tornou um sábio da Babilônia, porque Deus iluminava a mente de Daniel, se tornou uma pessoa influente, de muita sabedoria, ele e seus amigos, né? A ponto de que Nabucodonosor tornou Daniel um sábio para pedir conselhos para ele. E Daniel se tornou um eunuco na Babilônia. Esse é o contexto, de forma rápida. E o contexto do Apocalipse? Foi por volta do ano 90, mais ou menos, que João foi exilado na ilha de Patmos, porque ele pregava o evangelho, e o imperador começou a se incomodar com isso, tinha uma perseguição. Até diz a tradição que o imperador tentou matar João, jogando ele num tacho de óleo fervente, mas não deu. Ele sobreviveu. Então, para isso, o imperador exilou João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos não era uma colônia penal, como às vezes a gente costuma entender. Era um lugar, tinha templos de adoração lá, a deusas, deuses e deusas lá, e João foi exilado lá, ele não podia sair daquela ilha. E o Apocalipse ele foi uma as visões que Deus deu para Daniel nessa ilha, para João nessa ilha, e João escreveu e mandou para essas igrejas, as 7 igrejas enviadas à Ásia Menor, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai até depois, mais para frente, entender o porquê que Deus escolheu essas igrejas em específico. Mas então o Apocalipse é uma carta que foi enviada a essas igrejas. E foi todo escrito em símbolos, que nem as partes proféticas do livro de Daniel, foi escrito em símbolos também. E aqui, falando em símbolos, tem uma lista que a gente vai recorrer a ela, a gente não vai ver versículo por versículo, senão se tornaria meio cansativo, meio maçante, tá? Mas aqui a gente vai, de tempo em tempo, quando necessário, vamos recorrer a essa lista de símbolos que a Bíblia apresenta, tá certo? Aqui, então, é porque eu também tenho um princípio bastante interessante que a gente precisa lembrar. A própria Bíblia, ela tem que se explicar, tá certo? Porque as pessoas tinham que ler a Bíblia e saber do que os profetas estavam falando, as pessoas tinham que conhecer. Então tem o contexto histórico da época e a própria Bíblia se explica, tá certo? Então tem uma lista de símbolos, né, que a Bíblia apresenta para a gente conseguir interpretar as profecias, tá certo? Então, por hoje vai ser isso. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo no vídeo, vou deixar o meu e-mail. Entre em contato comigo se ficou alguma dúvida, você quer perguntar ou quer só comentar alguma coisa. Tem os comentários do vídeo também, tá bom? Então, hoje, a princípio, foi só uma introdução. No próximo estudo que eu vou fazer, que a gente vai estudar junto, nós vamos estudar as estátuas de Nabucodonosor. Se você já quiser se preparar, é o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Daniel. Leiam antes e depois no vídeo a gente vai explicando tudo aquilo que a gente precisa entender que tem relação com a volta de Jesus. Tá certo? E uma coisa antes da gente terminar, lembra daquilo que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não esqueça disso. Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.